Boa tarde, né? Oficialmente agora. Estou muito feliz de receber vocês aqui. A Isabela hoje, a dona Dalila, Meire, você, Andréia, todo mundo. Hoje a gente recebe a Isabela Teles e vamos. O livro desse mês do Clube da Lu foi o Colateral, né? Que tem disponível tanto no livro físico quanto também no livro digital na Amazon. Nós vamos começar nosso papo aqui de maneira bem descontraída, no Clarice Café, com a Isa se apresentando, falando pra gente quem é Isabela Veras, né? Obrigada pelo convite, né, primeiro de tudo. É muito bom fazer parte estar fazendo parte do colateral desse clube, onde eu estou vendo muitas escritoras do Mulherio da Vila São Paulo, que é um coletivo que eu também faço parte e está cada dia se estruturando mais, né? Um grupo que começou há 8, 9 anos atrás, o Mulherio das Letras Nacional, e agora a gente está estruturando o Mulherio das Letras São Paulo. Eu sou escritora, produtora cultural, designer editorial. Trabalho principalmente na produção gráfica de livros. Desde 2021 comecei a escrever. Esse primeiro livro ele é de finalzinho de 2022, né? 2023. E a escrita surgiu aí, né? No que eu trato, o que a gente trata nesse livro, que é a pandemia. Acho que eu acabei descobrindo que eu queria escrever, né? Que era isso, que essa linguagem fazia parte justamente nesse período. E foi um período que acho que todos tivemos alguma, né? Acho que até hoje carregamos alguma das marcas. A marca que eu carrego maior acho que é a escrita. Que bom que é essa, né? E me sinto privilegiada por isso. E eu acho que eu fui privilegiada porque eu consegui me isolar na época da pandemia. E eu moro sozinha com meu filho, eu sou mãe solo. Na época da pandemia, bem no comecinho, em março, quando surgiu a notícia do vírus, que falaram que a gente tinha que se isolar, eu estava indo todo dia na casa dos meus pais e surgiu um caso de coronavírus no meu prédio. Eu entrei em desespero, falei, vou matar minha família inteira. Acho que muitas pessoas tiveram algum momento que pensaram algo assim. E aí eu peguei uma malinha, coloquei meia dúzia de roupa, falei pro meu filho, vamos lá, a gente vai passar uma semana na casa da vovó. E essa semana virou 1 ano e meio. Porque aí a gente não conseguiu mais sair, né? O isolamento durou. E aí nesse período é aquilo, acaba que muitas coisas foram acumulando, porque você fica com o filho 24 horas por dia com você, com a online, a atenção de quando você sai para fazer compras, isso, aquilo, porque você tem medo. Meu pai fazendo tratamento oncológico, né? A minha mãe estava com a coluna também meio travada nesse período, uma sobrinha ficava com a gente para cuidar, porque a mãe dela não teve direito ao home office. Um amigo meu que queria se matar e eu passei meses convencendo ele a não fazer isso durante a pandemia, mas sem poder chegar perto para falar, né, dar um apoio. Então, várias coisas iam acumulando e ao mesmo tempo eu ia olhando para fora e vendo que eu era privilegiada, porque parecia que o mundo estava pegando muito mais fogo ainda, né? Sim. E aquilo engasgando. Foi quando começaram a surgir os textos do colateral. Aí você foi começando a registrar tudo isso. E quando foi que teve assim um boom mesmo, a ideia? Vai virar um livro? Então, quando eu comecei a escrever esses textos, eu não pensava em publicar e nem em mostrar para ninguém. Aquela coisa, né, de escrever as coisas e guardar na gaveta, porque ninguém pode... Quando comecei a escrevia desde os 15 anos de idade também. Era um temor, né, que alguém lesse o que escrevia, né, porque
tinha aqueles diários que tinham um cadeadinho que qualquer pessoa abria, né? Que eu achava que minha mãe lia tudo, imagina. Mas que no fim também depois virou livro, né? Isso é muito interessante. Então, eu comecei porque justamente eu estava com a necessidade de pôr para fora tudo aquilo que eu estava vendo, que estava me incomodando. Tudo que estava me incomodando, eu precisava pôr para fora. Só que eu não queria escrever um diário. E aí eu resolvi, comecei a escrever em forma de textos, de contos, né? E aí eu tinha escrito 2 contos, que é o número 1 e o 3, que estão no livro. E era um dia à noite, de madrugada, ela tem mais no fim da noite, eu gosto muito da noite para escrever. E aí, como eu estava na casa dos meus pais, né, a minha mãe virou, você está trabalhando essa hora, não é mais hora de trabalhar, né? E eu falei, não estou trabalhando, eu estou escrevendo. Eu falei assim, você está escrevendo? Aí eu falei assim, olha, deixa eu ver. E aí eu mostrei meio envergonhada, assim, pode ler, né? Aí ela leu, aí ela falou pra mim assim, posso mostrar para suas irmãs? Sinal que estava bom. Aí eu falei, pode. Aí ela colocou num grupo da família, sem dizer que era meu. Olha, o que vocês acham desse texto? E foi, mas como as pessoas achando que eram dela, inclusive, né? Aí as pessoas gostaram, daí a partir daí acho que eu fui perdendo meio que a vergonha, o medo de mostrar e tal. E aí a partir dali fui fazer algumas oficinas e aí comecei a continuar isso que eu comecei, né? Mas sem ainda a pretensão mesmo de publicar. Eu acho que publicar, eu só quis mesmo publicar. Durante esse tempo, a gente fez uma coletânea lá no Alfarrábio com livros que foram com contos, poemas, com vários textos sobre a pandemia. E aí, meu filho pega um dos seus textos e me manda pra gente publicar. Eu falei, olha, mas só publica se achar bom, hein? Ainda fica, né? Tinha aquele receio. E aí eu peguei um lote de um desses contos e fiz uma versão reduzida, saiu nessa coletânea. E aí uma professora lá da região levou esse livro por volta às aulas. Era numa escola estadual, com alunos do 3º ensino do médio, que foi a Márcia Plano. E ela levou esses textos para os alunos, quando estava assim, metade das aulas online e metade presenciais. Sim. E para estimular os alunos, que estavam ainda muito com medo ainda das coisas, ela lia um texto desse livro sempre no final da aula. E aí, quando ela leu o meu, um dia que eu estava meio para baixo, assim, ela queria, né, até me animar, ela virou e falou assim, olha, então eu vou te contar uma coisa. O seu texto desse livro foi o que eles mais gostaram e que mais gerou debate. E era um texto sobre violência contra a mulher. Uhum. E aquele dia me fez pensar assim, puxa, ela me contou assim, como os alunos reagiram a esse texto. Então as mulheres foram de um jeito, os meninos de outro, então os meninos falavam assim, Pro, isso acontece, mas não assim, isso aqui é muito surreal. E as meninas já falavam, não, mas eu conheço as mulheres isso. Então, você gerou um debate para adolescentes de 16 anos que têm formação de um assunto que para mim é muito importante. E aí, ao pensar isso, eu falei assim, olha, se um texto meu for parar numa sala de aula, já vai ter valido a pena publicar o livro. E aí foi aí que eu tive a vontade de publicar. Acho que foi a partir desse retorno dessa professora. Fez muito bem, porque o efeito de colateral é quando a gente inicia a leitura, a gente não consegue, de fato, parar de ler, né? Os contos, as histórias aqui são muito familiares, a gente consegue visualizar os personagens, os espaços, as histórias. Tem muita coisa de vivência, né? Acho que com certeza é um impacto muito direto para quem acessar, né, essa leitura. E eu queria saber de você sobre os personagens que surgem aqui. Eu queria que você falasse um pouco assim deles. Bom, muitos deles
são inspirados em coisas reais, né? Nem todos, mas mesmo que o personagem não seja inspirado em algo real, a situação é inspirada em algo real. Então, muita coisa que você vai ler ali, então, por exemplo, você tem aquelas pessoas que trabalharam no comércio, que estavam ajoelhadas cantando o hino nacional na porta do comércio. Isso saiu, houve a notícia, né? Então, como eu criei essa personagem, falei assim, gente, que leva alguém a fazer isso, tipo, no meio se expor com vírus e tal, Aí eu criei a história de uma personagem para justificar, assim, alguém que justificaria ela estar ali fazendo aquilo como funcionária, né? A história do suicida foi muito baseada na história desse meu amigo, que eu passei a pandemia inteira tentando convencer a não se matar. E que muitos de nós vivemos essa etapa também, né? Ou de algum familiar, ou pessoa próxima, ou amigo. As pessoas passaram muito isso, né, na cabeça das pessoas durante a pandemia. A moça que sofre violência doméstica, assim, aconteceu muito, aumentou o aumento durante a pandemia, né, da violência doméstica, foi alto. E aquela coisa dela de jogar a toalha pela janela, foi uma notícia que eu li. Da pessoa jogou uma toalha só, né, com pedido de socorro. Não sei como estava essa toalha, como que essa pessoa chegou lá, e nem o que aconteceu com ela, nem quem era essa pessoa. Mas eu falei, não, eu vou criar uma história. Quem seria essa pessoa? Como será que ela chegou lá? E aí eu fui criando esses personagens baseados nas coisas que estavam realmente acontecendo. Então acaba sendo uma espécie de um documentário de uma época, né? Ali documentada, porque eram coisas possíveis de ter. Essas histórias poderiam ser reais. Não são ficção, mas poderiam ter sido, né? Porque elas são de coisas que estavam acontecendo naquele momento. Ou que acontecem, né? Ou que continuam acontecendo até hoje. No primeiro ponto aqui, a gente já é pego assim, muito com situações que ainda vêm acontecendo. Esse abuso, né? Com o trabalhador doméstico. Com o trabalhador doméstico. A gente vai lendo as descrições e vai, puxa, de fato isso ocorre, né? Porque essas desigualdades sociais me incomodam, as violências de gênero me incomodam. Então, acho que tudo que eu trago nesse livro são as coisas que me incomodam no dia a dia, né? Então, eu vou trazendo dentro dessas temáticas. Acho que quem lê Colateral sabe exatamente o que eu penso politicamente, o que eu penso. Então, eu acho que assim, quem lê assim, meu livro acaba me conhecendo um pouquinho também, apesar de não serem histórias minhas, de não ser eu as personagens, mas trazia a segunda parte, que não são as histórias da pandemia, que são divagações, mas também trazendo muitas questionamentos que eu mesma me faço, ou que as mulheres eu vejo que fazem, né? Então são questões que nos rodeiam, né, todos os dias. Então, todas elas A orelha do teu livro foi escrito por Maria Valéria Rezende. Queria que você falasse um pouco também, porque acho que não só para você, ela é hoje uma referência para a gente também, né, como escritora. E eu imagino ela lendo o colateral, assim, o efeito de tudo isso, né, porque... Vamos lá. A orelha do meu livro, primeiro, logo de cara eu não tinha pensado na Maria Valéria Rezende. Eu tinha pensado em outra escritora que é muito referência para mim, que é a Dalila Celicero. Que é para nós. É minha viu, Dalila? E eu tinha pedido para ela escrever. Porém, ela virou para mim, como desde o primeiro texto que eu escrevi, minha mãe, né, por ela ser minha mãe, ela nunca me deu uma opinião, nem falou nada sobre o meu texto. E ela fala assim, não, eu não posso, porque eu sou sua mãe. E eu não quero que ninguém influenciar, né? Eu não quero misturar as coisas. E não quero que ninguém pense que um dia eu tive influência em alguma coisa na sua escrita. A sua escrita é a sua. E por isso, como
um gesto de carinho e cuidado comigo, ela não Se preservou. mas quando tava para publicar, mas a orelha, pelo menos, aquilo, né? Podia. Sim. Falei, ela falou, não posso, não sou sua mãe. E aí, eu falei, mas eu quero alguém que esteja para mim, que seja tão, né, tão referência quanto. Especial E a Maria quanto. Valéria, eu me identifiquei muito com ela desde da primeira vez que eu conheci, principalmente como pessoa. Eu adoro ouvir as histórias. A Maria Valéria é uma grande contadora de histórias. Sim. E que é um pouco que é o Colateral também. O Colateral, ele são contados de histórias. E acabou que durante a pandemia, grande parte, a segunda parte do livro foi feita numa oficina que eu estava fazendo, que a Maria Valéria participou. E ela chegou lá, era uma oficina para escritores iniciantes, não era uma oficina de escrita, mas não voltada, né, para quem escrevia como a Maria Valéria. E ela apareceu lá e no primeiro dia a gente perguntou para ela, o que você está fazendo aqui, Maria Valéria? E ela falou assim, na pandemia meus grupos de escrita pararam todos, eu não estou saindo e eu preciso escutar histórias para poder escrever. Então eu estou aqui porque eu quero ouvir histórias e eu preciso escrever. E ali eu acho que eu fui mais ainda tendo essa aproximação, esse convívio de ouvir ela falar. E eu acho que a Maria Valéria, qualquer pessoa que chega perto dela, porque ela ficaria ouvindo ela por dias, porque ela é uma grande, como eu disse, contadora de histórias. E a gente se identifica facilmente, né? E ela é uma das fundadoras do grupo do Mulheres das Letras, que é um grupo que eu faço parte e que eu comungo da luta, né? A gente comunga das mesmas ideias, das mesmas lutas. Então, seria uma pessoa, para mim, seria um sonho, né? Nossa, a Maria, se ela fizesse a minha orelha, seria maravilhoso. E aí, uma cara de pau, né? Às vezes tem que ter, né? Eu perguntei se ela faria. E para minha surpresa, grande surpresa, ela topou fazer. E eu entreguei para ela o texto num domingo à noite. Na segunda, na hora do almoço, ela já tinha lido meu livro, já tinha feito a orelha e me mandou me fazendo muitos elogios. Ela falou, olha, fui só dar uma olhada no que era seu livro, não consegui parar de ler. É o mesmo efeito que causou em nós. E ela escreve isso na orelha, né? Na orelha ela fala isso, que ela não... Né? E me fez muitos elogios que fez eu ter, acho que ainda até mais confiança. Deu uma encorajada. Uma encorajada. Se eu estava insegura, as palavras dela me ajudaram a me sentir um pouco mais segura, né? Então, acho que não teria outra pessoa mais assim, que combinasse com o meu livro do que ela, assim, que me desse maior honra como ela deu. Ficou ótimo, eu não consigo nem imaginar a satisfação disso. E também para as próximas mulheres que for ler, né? Eu acho que Colateral vai impactar, assim, diretamente.